Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Tempo de conhecer um pouco mais a respeito da sabedoria que vem de Deus. E estamos nesse processo da leitura do livro de Provérbios. E hoje chegamos no capítulo 2, verso de número 6. Diz assim a palavra de Deus: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Existem algumas verdades que são essenciais. Quando nós pensamos na sabedoria, existem algumas verdades que nós não podemos nos esquecer. Primeiro, Deus é a fonte da sabedoria. Diz o texto da palavra do Senhor que o Senhor dá. Ele dá porque Ele tem. Ele é a fonte da sabedoria. Quando nós pensamos nos atributos de Deus, então temos a onipresença, a onipotência, a imutabilidade, aí tem todos aqueles atributos, e existe um atributo chamado onisciência. Isso significa que Deus é detentor de toda a ciência, todo conhecimento. Vez por outra, um ou outro cientista é elogiado e ganha prêmios em função de determinadas descobertas. Só que Deus já sabia disso muito antes deles. Pode juntar todos os cientistas do mundo, todo conhecimento que já se atingiu, ainda é apenas uma fagulha diante da grandeza do conhecimento de Deus. Eu quero parafrasear um texto de Bancroft que diz assim: se juntarmos todos os amores e todos os corações femininos num só lugar e compararmos com o amor de Deus, seria como colocar o vagalume ao lado do sol ao meio-dia. Então eu quero parafrasear dizendo o seguinte: se juntarmos todo o conhecimento de todos os cientistas em toda a história e compararmos com o conhecimento de Deus, seria como colocar um vagalume ao lado do sol ao meio-dia. Isso significa que tudo que sabemos ainda é apenas um resquício de sabedoria. Mas Deus é detentor de toda a sabedoria. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Quando nós reconhecemos isso, reconhecemos uma outra verdade não menos importante. Quanto mais perto de Deus, mais perto da sabedoria. Quanto mais perto de Deus, maior é a nossa capacidade de compreender a sabedoria de Deus. Quando estamos longe de Deus, a gente nem se apercebe da nossa estupidez. Isso me faz lembrar um episódio da minha vida. Eu estava numa viagem e o carro enguiçou. E aí era uma estrada escura, já estava anoitecendo, e um amigo passou na hora e ele parou para me ajudar. E aí nós pegamos as ferramentas e começamos a mexer no carburador do carro, e depois que desmontamos e montamos, por graça de Deus, o carro voltou a funcionar. E aí ele disse para mim assim: vai rápido e quando chegar no posto a gente vê o que acontece. E aí o carro funcionou até chegar no próximo posto. E aí quando chegou no posto, diante da luz, sabe a primeira coisa que eu vi? As minhas mãos estavam pretas de graxa. Enquanto eu estava no escuro, ela não me incomodou. Mas quando eu cheguei diante da luz e vi que as minhas mãos estavam cheias de sujeira, a primeira coisa que eu procurei fazer foi pegar um desinfetante e lavar as minhas mãos. Enquanto estamos na estupidez, enquanto estamos na falta de conhecimento, enquanto estamos no escuro, a estupidez nem nos incomoda.
Mas na medida em que nós vamos nos aproximando de Deus, da sua sabedoria, aí a gente começa a perceber que existem sujeiras de estupidez na nossa vida que precisam ser removidas. Quanto mais perto de Deus, maior é a nossa capacidade de enxergar a nós mesmos. E quanto mais perto de Deus, maior vai ser a nossa capacidade de entender que Ele não é só a fonte da sabedoria, mas Ele está disponível para nos dar da sua sabedoria. Porque o texto diz, porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca procedem conhecimento e entendimento. Então nós precisamos nos aproximar de Deus, nós precisamos ouvir dele, para que possamos receber dele a sabedoria que precisamos, para que a gente possa caminhar e a gente possa continuar a nossa trajetória. Por isso, a palavra de Deus nos convida, nesta manhã, a estarmos perto do Senhor, porque é Ele que é a fonte e é Ele que nos oferece da sabedoria. Quanto mais perto de Deus, maior vai ser a nossa compreensão de que existe muito mais dele para que nós possamos receber. A sua boca profere, é da boca dele que procede todo o conhecimento e todo o entendimento. Que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Senhor, para que nós possamos continuar crescendo na compreensão das grandezas do Senhor. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra e muito obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra, ela abre diante de nós um caminho maravilhoso e nós queremos trilhar este caminho de estarmos mais perto do Senhor, da luz da sabedoria que vem do Senhor. Tira de nós, ó Deus, as trevas da ignorância. Tira de nós, ó Deus, as escamas da estupidez. E ajuda-nos, ó Deus, a crescer em entendimento e a estarmos mais perto de Ti a cada dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?